Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, não sei se vocês já estavam com saudades das pesquisas e o Instituto IPEC divulgou uma pesquisa que vai trazer ali índices de Bolsonaro melhorando aí no apagar das luzes do seu governo, também já trazendo alguns números sobre o governo eleito Lula, que não assumiu ainda, mas já existe uma certa expectativa sobre isso. Eu quero tratar aqui desses números e trazer algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, é muito importante, assim como deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo qual que é a sua expectativa sobre o novo governo, o que você achou desse governo que está aí se encerrando. A sua opinião é muito importante para a gente, assim como o seu compartilhamento, mandando para um amigo, para um grupo de WhatsApp, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte então, o Instituto IPEC ouviu 2.000 pessoas em 126 cidades de todo o país entre os dias 1 e 5 de dezembro e tem uma margem de erro estimada de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quanto tempo eu não falo isso aqui no canal, que a gente vem analisando pesquisas aí para a presidência e também governo de vários estados, ao longo de 2021. Eu criei o canal ali em maio, no dia 1º de maio, a gente publicou aqui o primeiro vídeo e veio tentando refletir sobre as pesquisas e de vários institutos. Deu para a gente observar como que pesquisa sim influencia na opinião do eleitor, que muitos têm aquela ideia, não quero perder o voto, então eu gosto do fulano, eu quero votar no Beltrano. E ela acabou, na minha opinião, e com pesquisas, olha, a gente tem que ter uma avaliação e fazer alguma coisa, porque não só na quantidade de pesquisa, mas a qualidade. No mesmo dia sai a pesquisa muito diferente, tudo isso acaba de alguma forma forçando essa polarização, porque as pesquisas, inclusive as que mais erraram no primeiro turno, Datafolha, IPEC, Quest, IPESP, eram aquelas que tinham mais espaço na grande mídia. A pessoa via lá, mas o Ciro está só com 7%, 8%. Não, então eu vou com fulano ou com Beltrano porque eu detesto o outro lado. E aí pesquisas que mostravam às vezes o Ciro numa melhor colocação, como Exame Ideia, ou também Futura Modal Mais, que chegou a mostrar o Ciro na casa dos 2 dígitos na campanha. Mas aí a Globo não mostrava, o Reinaldo Azevedo não comentava no seu programa, outros institutos, outros veículos de comunicação abafavam o caso, levantavam suspeita do Instituto, e que no final foi um dos que ficou mais perto do resultado, teve a menor diferença daquilo que de fato teve nas urnas, insisto, diferente da Datafolha, IPEC, IPESP e também da Quest. Então, a gente tem que realmente pensar seriamente no que fazer com as pesquisas para as próximas eleições. Mas vamos trazer agora aqui o que a IPEC ouviu. Avaliação do governo Bolsonaro: 39% consideram um governo ótimo ou bom, melhorou um pouco, era 36% na última avaliação. 23% consideram regular e 36% ruim ou péssimo, era 40%. Então, ele melhorou também aqui, mas se a gente for pegar na margem de erro, dá para considerar empate entre aqueles que avaliam de uma forma negativa e também avaliam de uma forma positiva, com uma ligeira vantagem para quem avalia positivamente o governo. Agora, é importante, isso eu tentei fazer aqui ao longo da vida do canal, digamos assim, da nossa história, de tudo que a gente tem feito aqui, tentar enxergar e tentar trazer números além desse aqui, por exemplo, que a maioria das pessoas vão falar desse aqui, pronto. Mas quando a gente tenta ir além e destrinchar um pouco, a gente observa que, se a gente separa esse ótimo ou bom, que é colocado junto aqui, porque é uma avaliação positiva, e o ruim ou péssimo, que é uma avaliação negativa também, eles juntam, mas o Instituto ouve separado ali. A pergunta é, quem considera ótimo? Aí responde a galera. E bom, então, se a gente for destrinchar isso aqui, 15% consideram o governo Bolsonaro ótimo. Então, dos 39 de ótimo ou bom, 15 ótimo, 24 bom, 23 regular, normal aqui, e do ruim ou péssimo, vejam, 10% ruim e 26 péssimo. A gente pega nos dois extremos, o ótimo e o péssimo, 15 para ótimo, 26% para péssimo. Detalhe é que Bolsonaro teve números muito piores lá no auge da pandemia, quando se lutava muito pelo impeachment que Lula pessoalmente não fez nenhum esforço para acontecer, não assinou nenhum pedido, não foi nenhuma manifestação cobrando o impeachment de Bolsonaro, e crimes para isso tínhamos aos montes, vários pedidos, mas a principal figura, digamos assim, na esquerda no Brasil se calou e se omitiu
nessa luta. Então lá atrás a popularidade de Bolsonaro estava muito pior do que nós temos aqui agora no final do seu governo, como tínhamos também ali na pré-campanha e campanha, né, próximo das eleições. Agora, quando a gente observa aqui 15% de ótimo, esse percentual é apontado por muitos como o núcleo duro, núcleo duríssimo ali talvez de Bolsonaro. O duríssimo talvez seja um pouco menor, mas o núcleo duro de Bolsonaro, muitos falam que é na casa de 10 a 15%. Lembrando que mesmo quando o Bolsonaro tinha lá, né, 21% nas intenções de voto nas pesquisas, as pesquisas também pegavam ali o percentual de gente que considerava o governo ótimo era nessa casa, de 11, 12, 15% no máximo. Então, de fato, aqui parece ser o bolsonarista mais raiz, que pode acontecer qualquer coisa que vai achar o governo ótimo, vai chamar Bolsonaro de mito e vai na motociata fazer bibibibi e não tá nem aí com o país. Agora, a gente observa Bolsonaro melhorando o índice na medida em que o governo chega no final. Eu acredito que se ele tivesse sido reeleito, ele teria que lidar com a bomba que ele próprio armou e a popularidade dele cairia assim que ele começasse o segundo governo, como aconteceu, por exemplo, com a Dilma Rousseff. Quando ela foi reeleita, né, e em seguida teve que encarar ali um país bem diferente daquilo que ela pregou na campanha, porque na campanha parecia que o Brasil era mil maravilhas, na campanha da Dilma. Aí ela ganha, faz o tal do ajuste fiscal, colocando liberal Joaquim Levy, banqueiro, né, no Ministério da Fazenda. O povo percebeu o estelionato eleitoral, né, que ganha com o discurso, assume, pratica diferente. O próprio Lula reconheceu isso em vídeo e a popularidade da Dilma despencou. E aí quando ela perde apoio popular, aí veio todo o problema político e também depois ali o impeachment, pegaram a pedalada fiscal, que aí sim era algo que todo mundo fazia, fazia vista grossa, mas como ela derreteu a popularidade, perdeu o apoio político e aí para o impeachment foi um passo. Então, Bolsonaro, acredito que se tivesse sido reeleito, encararia uma situação muito difícil, né, que ele próprio, né, armou. Agora, como o Lula venceu, vai jogar a culpa no passado e aí acaba que o povo tem sim uma maior paciência com quem está entrando do que quem eventualmente, né, continuaria. Agora, falando aqui um pouco da expectativa para o governo Lula, 18% acham que fará um ótimo governo, 32% bom. A gente somar aqui 50%, praticamente o que ele teve, 50,9% no segundo turno ali dos votos válidos. 20% acham que será um governo regular, 7% governo ruim, 18% péssimo, 5% não responderam. Então uma expectativa mais positiva que negativa. 45% acham que o terceiro mandato de Lula será melhor que os outros dois, 22%, né, acham que será igual, e 26% pior do que os dois primeiros mandatos. Uma outra pergunta, a equipe de transição está no caminho certo? 58% acham que sim, está no caminho correto, 33% acham que está no caminho errado e 9% não respondeu ou não soube responder. Agora é o seguinte, eu torço para dar certo, independente de quem vence. A gente tem que torcer para o país ir bem, porque isso significa melhora na vida das pessoas, em especial daqueles que mais precisam. Porque tem uma galera que mesmo quando nós temos a tragédia e o caos, essa galera sempre se dá bem. A gente viu na pandemia, não só no Brasil, mas em vários países, né? Muita gente com dificuldade, mas tinha ali uma elite do sistema financeiro e tal, né? Enfim, muita gente que se deu muito bem, né, no caos que nós vivenciamos ali na pandemia. Então eu torço para o país dar certo, torço para o governo Lula dar muito certo, para de fato, né, trazer respostas para as necessidades do povo e não só conversa fiada. Mas quando a gente torce para dar certo, não quer dizer que a gente tem que ficar calado quando a gente vê que algo já está errado. Não tem que ficar passando pano ou sendo cúmplice de alguma coisa que você percebe que está errado e pode ser uma percepção errada também. Que daqui a pouco, nossa, realmente eu tive uma percepção que depois se confirmou que eu estava errado e o governo certo. Pode acontecer. Mas não esperem de mim aqui nesse canal passação de pano para esse governo. Não sou petista, não sou lulista, tenho toda a liberdade do mundo para criticar o que eu quiser criticar, para elogiar o que eu quiser elogiar. Então, na minha opinião, se algo que eu observar e tiver certo, vou estar aqui elogiando, como já fiz alguns elogios depois que Lula venceu, mas se eu perceber que algo está errado, vou vir aqui e criticar. Porque eu fico observando nas redes sociais uma turma que fez o L, que nem é petista, não está afiliada ao PT, mas que foi lá, fez o L, alguns no primeiro turno já, quando você tinha várias opções, e agora acha que porque votou ou apoiou, não pode criticar. Né? Porque não é hora de criticar o PT, porque senão Bolsonaro volta. Eu já falei 1000 vezes nesse canal.
Bolsonaro ou a extrema-direita pode voltar em 2026 se o povo perceber que as suas demandas não estão sendo atendidas. E não basta jogar migalha para os pobres, porque isso deu certo durante um período, mas não se sustenta. Bolsonaro, por exemplo, aumentou o auxílio para R$600, um monte de medida eleitoreira na reta final ali da campanha, perdeu mesmo assim. Então é necessário entender, né, as necessidades do povo, fazer as mudanças necessárias, as verdadeiras transformações para que a extrema-direita não volte em 2026. Então, né, eu estaria aqui sempre atento. E se você puder, se você também torce por um Brasil melhor, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque que a gente tenha liberdade para elogiar o que tiver que elogiar e criticar o que tiver que ser criticado. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.